E hoje nós vamos trazer agora no detalhe para você que está nos assistindo, que está falando assim, pô, mas eu quero agendar uma consulta. Eu gostei, eu já vi lá na rede social, aliás, acompanho aqui na rede social, tem um time inteiro focado em gerar para você já a primeira ótima impressão, né? Que a gente não quer a primeira boa impressão, queremos a primeira ótima impressão. Ali do CRC Leads, então, que é o nome da nossa função. Central de Relacionamento do cliente, da CEL. A gente sabe que hoje o WhatsApp talvez seja o principal meio de comunicação. Nós estamos conectados o dia todo. Nós temos muitos pacientes que são de outras cidades, de outras regiões de Santa Catarina, de outros estados, de outros países, né? Atendemos pessoas dos Estados Unidos, da Austrália, e muitos já entram em contato conosco antes de estar no Brasil. E quando a gente fala de dor, a gente não fala da dor de dente, né? A gente fala daquilo que incomoda ele, né? Do que é importante para ele, da falta que os dentes fazem, da falta que um sorriso esteticamente bonito faz. Infelizmente eu não posso buscar eles em casa ainda, né? Mas a partir do momento que eles chegam na clínica, que eles põem o pé lá dentro, eles não caminharão mais sozinhos, né? Estamos aqui hoje num novo formato, novo estúdio, né? Falar, olha só que maravilha, todo episódio traz uma novidade, um fundo novo, uma roupa nova, um convidado novo. E hoje, mais do que especial, nós temos um convidado que vai falar muito sobre a experiência. Então, você que é nosso paciente, você que é o nosso cliente, aliás, você que deseja ser nosso paciente, que sonha em ter um sorriso transformado, fica pensando assim, meu Deus, eu queria fazer na melhor clínica aqui de Santa Catarina, a mais indicada. Inclusive, já vamos falar sobre isso, que a IA, o ChatGPT, inclusive, trouxe uma novidade para nós. E guarda aí que você vai saber mais sobre esse assunto. Imperdível. E hoje, né, para nós trazermos aqui mais uma novidade para vocês que estão nos assistindo aqui na nossa recepção, aí na sua televisão, aí na sua telinha do celular, né, aqui nos nossos episódios da TV Cell, nessa jornada de você conhecer a nossa equipe, o nosso time que está no dia a dia, né, entrevistando, que está no dia a dia te recebendo, te atendendo, gerando para você a melhor experiência de odontologia da sua vida, pois essa é a nossa missão. E isso só é possível porque temos um time, de altíssimo nível, de altíssima performance. E hoje você vai conhecer uma estrela, né, que brilha já há muitos anos dentro do nosso time. Você que já foi nosso paciente, já entrou em contato lá na CEL, na odontologia, para agendar uma avaliação, você já conhece ele, mas talvez você conheça apenas a voz dele, porque hoje você vai conhecer essa estrela de cinema, vai conhecer esse personagem que você até então só conhecia a voz, agora o rostinho dele vai aparecer nas câmeras, pois hoje nosso convidado, né, nada mais, nada menos que uma pessoa muito especial conosco já há muitos anos na clínica, senhor Rodolfo, é isso? Prazer, obrigado pelo convite, mestre. Estou bem feliz de estar aqui hoje, principalmente por poder falar um pouco do dia a dia, né? Da clínica, no trabalho. É um lugar que eu me sinto muito bem, né? Como tu disse, eu já estou há bastante tempo. De novo presencialmente, né? Retornando agora essa semana, inclusive. Muito feliz com esse retorno e é um prazer poder estar aqui falando um pouquinho do nosso dia a dia. Então presta atenção porque tem muita história. E hoje nós queremos saber, né, já que você principalmente que está assistindo, está tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, a figura daquela voz, né, não era, como é que era? Tinha aquele programa no Silvio Santos que era o Lombardi. O Lombardi era só a voz, eu só conheço a voz. Então hoje você está conhecendo o Lombardi da Clínica Cell, né? Também conhecido como Rodolfos. Quem dera eu tivesse aquela voz, né? Não é bem, mas... nós temos uma brincadeira interna, inclusive, né? Você que está nos assistindo. O Rodolfo faz parte dos guerreiros, né? Da Cell. Nós sempre fomos em minoria, né? Os homens dentro da clínica. E aí eu falei, rapaziada, nós temos que nos unir porque nós somos a minoria e se deixar as mulheres vão tomar conta. Bom, já tomaram conta, mas elas vão começar a dominar inclusive a nossa vida. Então vamos nos unir aqui. E aí criamos um exército de guerreiros e nada mais, nada menos que temos aqui hoje na nossa presença o Rodolfos, né? Rodolfos primeiro aí, que foi, né, por muitos anos trabalhando com a gente.
E quem é o Rodolfo, né? Quem é o Rodolfo? Ainda somos minoria, né? Mas somos uma minoria unida dentro da clínica. Sempre seremos. Então, o Rodolfo é alguém que está na odontologia já faz um tempo, né? Algum tempo, e desde o início da minha trajetória na odonto, eu tô praticamente dentro da Cell também. Eu lembro até hoje da mensagem que eu mandei para ti, inclusive, direto no Instagram, pedindo uma vaguinha de estágio, e fui prontamente respondido e tive o privilégio de poder fazer parte do time lá. E de onde eu não saí nunca mais, me ausentei um pouco de forma presencial por 1 ano e meio, 2 anos agora, mas essa semana inclusive voltei, como eu disse, né? E é um prazer estar aqui de volta. Final do ano, se Deus quiser, eu me formo também, então vamos fazendo parte cada vez mais da clínica, né? E sempre num desafio muito grande, a clínica sempre fazendo parte de toda essa minha trajetória. E sempre fui muito acolhido, sempre fui muito respeitado, sempre fui muito ouvido, então isso faz com que a gente também se sinta valorizado, que nós nos sintamos bem em relação a isso também. E eu sou gaúcho, estou aqui em Santa Catarina, como muitos, né? Como muitos fugiram para cá. E cada vez me sinto mais parte aqui dessa cidade também, qualidade de vida, perto de amigos, de quem eu gosto muito. E então o objetivo mesmo estando longe era de voltar para cá, não sabia exatamente quando, isso pôde ser possível agora. Então recebi esse convite também e fico muito grato, honrado de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória na Odonto, principalmente na Celg, não tem como diferenciar uma coisa da outra, né? E falar um pouco também sobre essa parte dos leads, que é uma oportunidade que eu abracei também quando eu precisei me ausentar presencialmente, e foi dada essa oportunidade a mim para que eu desenvolvesse essa parte um pouco comercial também, que a gente não aprende na faculdade. Então eu aceitei esse desafio, acredito que isso tenha me feito desenvolver um lado que eu não tinha, né? Se eu fosse atrás, como eu sempre digo para ti, né, doutor, se eu fosse atrás disso depois, ou eu ia pagar muito caro para aprender, ou eu ia demorar muito para aprender, e durante esses 2 anos aí eu acredito que eu tenha evoluído muito nesse sentido e possa ter contribuído um pouco com a clínica também, né? Sempre, claro, tendo os ensinamentos ali, essa troca toda que a gente sempre tem na clínica, então essa fez com que eu pudesse estar aqui hoje, com certeza. A história tá só começando. Esse é apenas o início, né, dessa jornada maravilhosa. O Rodolfo já está praticamente, a gente estava fazendo os cálculos aqui, quase 5 anos, né? Quatro Quase anos e 5 anos, meio 4 anos e dentro meio. da clínica. Isso é muito legal, porque quando você, né, a gente está falando aqui a Cell já tem 20 anos, esse ano completa 20 anos. E algo que a gente preza muito dentro da clínica é você poder manter, né, o time unido, que não tem essa troca constante, para você que está, né, que é nosso paciente, chega lá, conhece aquelas carinhas. É óbvio que a gente sabe que ao longo de 20 anos existe, né, uma troca, porque eu brinco assim, os únicos imortais dentro da empresa são os donos, né? E olhe lá, mas os outros, né, cada um tem um plano, tem um projeto, rumos, novos propósitos, mas quando o propósito, né, do guerreiro, quando o propósito do colega, do colaborador está alinhado, né, com o da clínica, da empresa, né, é muito maravilhoso porque existe um crescimento mútuo, né, a empresa cresce com ele cresce com a empresa, com a clínica, e os pacientes só ganham com isso. E hoje nós vamos trazer agora no detalhe para você que está nos assistindo, está falando assim, pô, mas eu quero agendar, Rodolfo, eu quero agendar uma consulta. Eu gostei, eu já vi lá na rede social, aliás, acompanho aqui na rede social, estou vendo aqui pelo YouTube, adorei. Eu quero agora, pelo menos, né, dar o primeiro passo, e esse primeiro passo agora, claro, é fazer esse agendamento da avaliação. Eu estou aqui com meu sorriso, eu estou incomodado com alguma coisa, eu tenho uma dor, e não necessariamente essas dores não é só uma dor de dente, mas a ausência de dentes traz dores, né? Emocionais, dores psicológicas, de autoestima, de vontade de sorrir, de relacionamento, de distanciamento. E são dores que vão acontecendo que você nem imagina que estão sendo tudo isso responsáveis, né? A responsabilidade de tudo isso está sendo em função de um sorriso que você não está feliz, a ausência de uma ou mais dentes. Você, enfim, quer agendar.
E aí nós trouxemos um esqueminha, né? Nós vamos colocar na tela aqui. Você vê que para nós é muito sério essa parte do primeiro agendamento, porque é o primeiro contato com a clínica. Então hoje o Rodolfo, né? Tá aqui o Rodolfo, inclusive tá com a céu no peito, adorei, ficou maravilhoso. Justamente é o embaixador da clínica. É o primeiro contato. E diz que a primeira impressão é a que fica. Se você concorda que a primeira impressão é a que fica, olha só, presta atenção, porque essa é a nossa primeira impressão, né? O Rodolfo está aqui. Quando você faz o agendamento, assim como ele coordena a equipe, né? Que hoje tem mais colaboradores lá dentro também. Tem o Kaique, tem a Bia, enfim, tem um time inteiro só, né? Focado em gerar para você já a primeira ótima impressão, né? Que a gente não quer a primeira boa impressão, queremos a primeira ótima impressão. Então hoje, Rodolfo, como é que funciona? Eu vou ligar, ele está assistindo aqui, tem um QR Code, tem um telefone, eu vou ligar, vou agendar. Esse telefone vai chegar aonde e para quem? Bom, então, nós ali do CRC Leads, então, que é o nome da nossa função. Central de Relacionamento do cliente, da CEL. Nós temos números de telefone, temos telefones, temos WhatsApp que a gente trabalha ali em conjunto. E sempre que um paciente clica em algum anúncio, seja ele do Instagram, seja ele do Facebook, seja ele do Google, se ele vem pelo nosso site, enfim, independentemente de onde o paciente vem, ele cai no nosso WhatsApp. E a partir do momento em que ele entra ali, né, prontamente, o mais prontamente possível, a gente já tenta fazer o primeiro contato, né, nos apresentando, falando de onde nós somos, porque tem muitas pessoas que elas tá passando o anúncio ali e elas clicam, não sabem muito bem para onde foram, quem vai chamar, onde vão chegar. Então a gente faz questão sempre de nos identificarmos também a clínica, e a partir disso a gente começa a entender um pouco o que levou aquele paciente a dar esse clique, né? O que levou ele a chegar até nós, o que ele busca, qual a dor desse paciente. A gente procura conhecer essa pessoa da melhor forma possível, né? O máximo possível num tempo que a gente tem ali, né? E a gente sabe que hoje o WhatsApp talvez seja o principal meio de comunicação, mas a gente sabe também que nem sempre todos conseguem estar 100% conectados ali o dia todo, né? Nós trabalhamos com isso, então nós estamos conectados o dia todo, mas a partir do momento em que a gente tem esse contato com o paciente, a gente procura entender o que levou ele a procurar a clínica, entender também a dor dele, conhecer ele, onde ele mora, se ele mora fora da cidade, porque nós temos muitos pacientes que são de outras cidades, de outras regiões de Santa Catarina, de outros estados, de outros países, né? Atendemos pessoas dos Estados Unidos, da Austrália, e muitos já entram em contato conosco antes de estar no Brasil, porque quando eles chegam aqui, eles querem que esteja tudo pronto, tudo organizado para que o tratamento deles seja feito de uma forma rápida, e na maioria das vezes a gente consegue fazer isso. Então esse é o primeiro contato que nós temos com o paciente. É ali que a gente entende o que trouxe ele ali, e como tu falou antes, né, doutor, sobre a dor dele, né? E quando a gente fala de dor, a gente não fala da dor de dente, né? A gente fala daquilo que incomoda ele, né? Do que é importante para ele, da falta que os dentes fazem, da falta que um sorriso esteticamente bonito faz. Embora a gente sempre traga a necessidade desse equilíbrio, né? Não só a parte estética, mas a parte funcional, a parte saúde, que tudo tem que estar em perfeito equilíbrio para que a gente consiga, então, entregar um resultado satisfatório para o nosso paciente. E a gente sempre tenta trazer isso para ele, né? Sair um pouco daquela coisa do preço e tentar entregar o máximo possível o valor, né? Tirar o foco um pouco dessa questão de preço, porque isso faz com que a gente precise fazer ele entender, ele mesmo entender o porquê dele chegou até nós, né? Isso é importante, é um trabalho árduo, é um trabalho que exige bastante de nós, a gente precisa falar muito com o paciente. Alguns não, né? Alguns chegam, quero agendar e vamos lá e tá tudo certo, estou aí. Outros a gente precisa trabalhar um pouco mais, conhecer um pouco mais dele, né? Essa é uma pergunta que tá engatilhada aqui pra gente fazer pro Rodolfo. Pô, é fácil, é simples assim, é isso, né? Ou normal, a gente sabe que não. Então, qual é hoje, que você percebe a maior dificuldade na hora de um primeiro agendamento, principalmente quem vem de uma rede social?
Ele clicou, né? Todos respondem, já marcam, ou existe hoje, como é que é esse comportamento daquele, a gente chama de lead, né? Quem que é o lead? Quem é o lead? O lead, na verdade, sou eu sou um lead. Às vezes quando eu estou vendo uma propaganda, eu estou vendo uma reportagem, ou uma matéria, uma chamada numa rede social, e eu clico, saiba mais, entre em contato. Eu clico, a hora que eu clico, esse meu contato vai lá para a empresa, né? Que no caso, por exemplo, você está vendo um vídeo nosso, clicou esse anúncio, fala, vem, vamos ter um sorriso dos teus sonhos. Eu quero ter o sorriso do meu sonho. Clicou. Para nós chega esse lead, né? Chega esse número que a gente chama de lead. Terminologias técnicas, mas é você, né? Quando está interessado em fazer alguma coisa. Então, quando esse lead chega, quando esse contato chega, todo mundo agenda de boa, é esperto, ou tem... Como é que está o comportamento do ser humano nessas horas? O lead é a persona, né? É a persona que chega ali para nós, como você disse, para fazer o agendamento e para buscar essa questão odontológica, né? Independentemente de qual tratamento ele busca. Mas a resposta é não. Na verdade, a grande maioria tem muita dúvida sobre como é que funciona um tratamento, quais as etapas de um tratamento. As pessoas têm muita dúvida sobre como funciona o tratamento, né? Então, alguns acham que vão chegar num dia e sair com o tratamento pronto no mesmo dia. Então, muitas pessoas precisam dessa interação entre nós e elas para entender um pouco como é que é a sistemática, como é que funciona, né? Algumas pessoas entendem de uma forma mais fácil e já têm uma certa consciência, um conhecimento sobre, então elas já chegam um pouco mais prontas para agendar. Outras a gente precisa trabalhar um pouco mais em cima delas, né? Então a gente procura, como eu falei antes, entender a dor do paciente, o porquê dele, né? A gente sempre fala muito do nosso porquê, né? O porquê dele ter vindo até nós. E a partir do momento que a gente entende o que ele busca, a gente passa a trazer para ele essas informações que vão esclarecer mais e deixar ele mais tranquilo para vir. A gente percebe hoje, eu percebo, a equipe percebe que existe uma grande dificuldade hoje em relação ao medo que os pacientes sentem, né? Alguns têm medo de dentista, outros têm trauma de dentista, outros têm medo de ser enganados, porque já tiveram experiências ruins anteriormente. E então essas pessoas normalmente a gente precisa ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, um pouco mais de paciência, um pouco mais de acolhimento, né? E a partir do momento em que eles vão conversando conosco, eles também vão se sentindo mais confortáveis para dar esse passo que eu sempre digo que é o passo mais importante, que é o primeiro, né? Na verdade, o segundo, porque o primeiro foi eles terem entrado em contato conosco. E o segundo passo, então, é o de eles chegarem até a clínica. Eu sempre gosto de dizer que, infelizmente, eu não posso buscar eles em casa ainda, né? Mas a partir do momento que eles chegam na clínica, que eles põem o pé lá dentro, eles não caminharão mais sozinhos, né? A partir do momento que eles chegam lá dentro, eles tornam nossa responsabilidade. E eu me comprometo sempre com eles, a equipe, né? Quando eu falo eu, estou me referindo a mim e a equipe, que a gente trabalha em conjunto, né? A gente se responsabiliza por aquele paciente para entregar o nosso melhor em relação àquilo que ele busca. Então, só resumindo isso tudo que eu falei, essa parte, muita gente chega e quer agendar. Não tem muito tempo para conversar, não tem muita paciência, então a gente conversa. Muitas vezes a gente liga, sempre tentamos ligar para facilitar, né? A gente acredita que falar é melhor do que digitar, do que áudio, mas nem todo mundo está disponível, às vezes, para atender uma ligação. Então a gente procura entender também como é que é melhor para o paciente para que a gente tenha essa conversa. Alguns preferem escrito, outros preferem áudio, outros preferem ligação. Então a gente sempre tenta trazer para o paciente, inclusive no tipo de conversa que a gente vai ter com ele, o que ele se sente melhor, o que deixa ele mais confortável. E a partir daí a gente utiliza ali essa jornada do lead para que a gente chegue então ao agendamento, que é o nosso objetivo principal. Muito bom. Agora é o seguinte, você que está nos assistindo, você quer saber, Hugo, eu quero saber, Rodolfo, me conta no detalhinho, eu quero assim, ó, no ipsis literis, né, hoje como que funciona essa avaliação, que eu sei que você tem experiência, você já sabe como é que é. Então imagina que, ó, você que está assistindo agora, você tem essa curiosidade, e o Rodolfo vai contar agora
assim, ó, oi, você está falando diretamente com ele no telefone, ok? Você está falando com ele por telefone, ele vai te explicar agora no detalhe. Inclusive, nós temos um esquema gráfico, vai aparecer na tela aí para a gente poder acompanhar junto também, né? A jornada da avaliação, né? E essa jornada da avaliação, hoje eu marquei, beleza, cheguei na clínica, né? Eu quero saber como é que vai ser minha caminhada aí. Qual que é essa caminhada que eu vou fazer, né? Então para que você possa ter a melhor experiência, né, a gente já vai pensando em todas as etapas, nos detalhes. Então vai aparecer no vídeo junto com a gente, enquanto o Rodolfo fala também. Qual que seria essa jornada lá dentro? Então, Rodolfo, para essa câmera que está te assistindo ali, fala direto, você está falando com o lead agora, ao vivo, por ligação, e ela quer saber, a pergunta é, Rodolfo, mas como que é essa avaliação que eu vou fazer aí com a doutora Luana, que eu sei que é ela que vai fazer o planejamento para mim aí? Bom, depois que passa essa primeira etapa, em que a gente conversa com o lead, na qual eu me referia antes, depois que tá tudo ajustado e que o horário dele tá lá na agenda, ele chega na clínica e ele prontamente... Ó, é a outra imagem daí, fazendo favor, é a outra foto, aí. Isso. Aí, olha só, essa foto maravilhosa, para você que está nos assistindo, o Rodolfo vai explicar no detalhe, ipsis literis, o que significa isso, que é justamente a sua jornada quando você agenda a avaliação. Então você quer saber, eu cheguei na Clínica Cell, coloquei o pé aí dentro pela primeira vez, como é que vai ser minha jornada aí dentro? Bom, então depois que a gente passa por essa primeira etapa de receber o lead, acolher ele, quando ele tá com o nomezinho lá na agenda, ele vai chegar na clínica e já vai prontamente ser recepcionado pelas meninas da recepção, que são umas queridas também e são muito bem preparadas para fazer esse primeiro contato da clínica com o paciente. Ele vai ganhar uma folha que a gente chama de anamnese, em que vai responder algumas perguntas sobre alguns gostos que ele tem, sobre a jornada dele até ali, a principal... Tá, posso falar? A principal dor dele. Então você vai receber essa anamnese. Então ali vão ter informações pessoais sobre seus gostos, sobre experiências que você já teve, sobre qual o seu objetivo com essa visita até a clínica para essa avaliação. Se você é alérgico a algum medicamento, essas coisas mais técnicas também, tudo vai ser feito, preenchido ali naquela ficha, e isso vai direto para o arquivo do paciente, né? Para o nosso arquivo pessoal da clínica e para a documentação do paciente. Depois disso, os nossos auxiliares vão chamar esse paciente, vão fazer um tour pela clínica, apresentar a clínica, mostrar as salas de atendimento, apresentar os dentistas, a equipe, e aí, depois disso, ele vai para nosso estúdio fotográfico, né? Nós temos um estúdio fotográfico na nossa clínica, fica lá dentro, então o paciente faz algumas fotos ali. Fotos intraorais, extraorais, né? Do sorriso, do rosto, de lado, de frente, de dentro da boca. Então tudo isso para que a gente tenha o maior número de informações possíveis sobre esse paciente e da condição de saúde bucal dele, né? Depois disso, para complementar essas informações, o paciente vai fazer um raio-x panorâmico, que é uma base, né? Para que a gente... É um exame importantíssimo, um exame base para que a gente tenha informações em que a gente não consegue ver a olho nu, né? Vai mostrar a raiz do dente, vai mostrar as estruturas de suporte do dente. Então tudo isso para que a gente tenha essa visão ainda mais técnica sobre a condição do paciente. Depois disso, tendo todas essas informações, ele vai ir direto para a sala da doutora Luana, que é então a nossa especialista em avaliação, diagnóstico e planejamento. E ela é uma super profissional, uma pessoa muito querida e que tem toda a habilidade técnica para fazer um planejamento para esse paciente. Então ela vai avaliar as radiografias, as fotos, se precisar de alguma tomografia, nós também temos na clínica, então o paciente já faz tudo ali, não precisa ir para outro lugar fazer, esperar 5 dias úteis para ter o resultado, tudo já fica ali pronto para a doutora Luana avaliar, analisar e a partir daquilo ali fazer um diagnóstico do caso do paciente. Com base nesse diagnóstico, então, ela faz todo o planejamento. Então, ali nesse planejamento, ela vai aliar aquilo que o paciente busca, né, o porquê dele ter chegado até a clínica, o que ele busca ali,
mas também aquilo que ele precisa, né? Nem sempre a gente sabe o que precisa, né? Em relação à nossa saúde bucal. Então, o paciente às vezes chega lá para fazer uma lente, mas antes de fazer a lente, seja ela de porcelana, seja ela de resina, ele precisa fazer o que a gente chama de adequação de meio bucal, né? Que é toda aquela parte para deixar o sorriso 100% saudável, para aí sim, como eu gosto de falar, a cereja do bolo, que é a faceta, a lente, né? O toque final. Então, depois de feita essa etapa, a doutora Luana consegue, então, planejar esse tratamento e aí sim precificar ele, né? Não tem como hoje a gente simplesmente passar um valor para um paciente, porque isso envolve muitas questões específicas, técnicas, e que a gente precisa nos certificar de que isso está correto, para aí sim a gente conseguir chegar na informação que é importante, né? Que o paciente normalmente é a primeira coisa que ele quer saber, que é o preço do tratamento. E a gente sempre tenta trazer ele para a questão não só do preço, mas no valor agregado, né? O que aquilo vai trazer para ele. Quanto custa para ele ficar do jeito que ele está, né? Não falando só de dinheiro, né? Sim. A autoestima, a confiança, a gente sabe que hoje em dia é uma coisa que pode parecer um certo clichê, mas a gente sabe que o sorriso é o nosso cartão de visita, né? Então, quanto custa para ele permanecer do jeito que ele está? Né? E qual o valor agregado no tratamento que ele busca? E é isso que a gente tenta trazer para o paciente, e é isso que a nossa equipe tem feito já há algum tempo, e cada vez melhor, cada vez buscando melhorar essa parte para que o paciente também se sinta cada vez mais acolhido e consiga entender essas questões todas que a gente traz para eles. Parecia simples, né? Nós vamos até tirar essa imagem agora. Vamos ficar, você achava que era simplesmente assim, não vou ligar, vai agendar e eu vou lá. Pronto, né? Você está percebendo agora a jornada, né, de você como um novo cliente, a primeira impressão que a gente precisa gerar para você, né? Não é só a impressão, é a experiência, né? Que você possa estar feliz, porque a gente sabe que, né, entre 100 pessoas, provavelmente umas 120 tem medo de ir ao dentista, né? A proporção é grande. Hoje não, hoje tem uma geração já muito tranquila, mas os mais antigos, né, são gerações que sofreram na odontologia. Por isso a nossa missão é já para você sempre a melhor experiência, para que você vá colocando impressões positivas, gostosas, boas lembranças hoje, que vão apagando, que vão te afastando daquelas experiências que talvez não foram tão agradáveis no passado. Então hoje tivemos aqui, né, participando conosco, o Rodolfo, para que você entendesse um pouquinho da preocupação que a gente tem, do cuidado, da importância que a gente leva, né, nesse primeiro contato que é com a nossa clínica, né? O Rodolfo, junto com o seu time, são os embaixadores, né? A primeira fachada nossa é o primeiro alô que você vai escutar, a primeira voz, a primeira imagem, a primeira ligação, a primeira escrita, e é importante que desde então você seja sempre surpreendido, tenha uma excelente experiência. Lógico que ali é só o início da jornada, e depois nós teremos aqui, junto com a equipe, que você já fez a avaliação, tem os episódios com a doutora Luana explicando como funciona a avaliação também, nos detalhes do planejamento. Temos no nosso canal aqui no YouTube, você vai perceber entrevistas com praticamente todos os colegas da clínica, todos os dentistas, com pacientes, explicando como é que foi a execução, né, daquele planejamento e o resultado final. Então, clica aqui também nos próximos vídeos que nós temos no nosso canal no YouTube, aqui no Cell Clínica, e você vai adorar fazer essa imersão, saber um pouco mais de pessoas, histórias que passaram já por essa jornada e que você quer embarcar agora, e você vai embarcar com mais segurança, com mais tranquilidade, porque tenho certeza que você vai se reconhecer em alguma dessas histórias. Fala, pô, se ela fez, se ela conseguiu, se ela passou por essa jornada, eu também quero, é a minha jornada que eu também vou precisar passar. Eu me sinto muito mais tranquilo agora, então vou clicar, vou agendar, vou marcar lá um horário, e a hora que você clicar, você vai falar com essa figura que estava aqui conosco, nosso grande guerreiro Rodolfo, né? E você vai fazer o início dessa jornada. Então hoje, para agradecer, obrigado, né? Mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui, fiquei muito feliz, espero poder ter contribuído um pouco para que os pacientes que estão nos assistindo possam ficar mais confortáveis em relação a essa parte importante do tratamento, que é a avaliação, né? Eu costumo dizer também, só para finalizar, por favor, fica à vontade, que a gente costuma tentar trazer tudo isso que eu falei antes para o paciente, né? E que
eu gosto de tentar esclarecer o máximo possível que uma avaliação bem feita leva a um diagnóstico bem feito, consequentemente a um tratamento bem feito, né? Enquanto diagnósticos mal feitos ou até mesmo incompletos, eles levam também a tratamentos incompletos ou incorretos. E não é isso que a gente quer, não é isso que o paciente quer, não é isso que a gente... não é assim que a gente trabalha na clínica, então a gente sempre tenta trazer isso para o paciente para que a gente também consiga fazer o nosso melhor para ele, né? E que ele saia dali feliz e contente com aquilo que a gente proporcionou para ele, né? E a gente, creio eu, por toda a história que tem a clínica, né? 20 anos não é para qualquer um, a gente tem conseguido oferecer isso com bastante qualidade, assim. Agora a gente está falando e prometendo mundos em fundos, né? Agora, para você tirar a prova e saber se isso de fato é verdade, você vai clicar aqui, vai entrar em contato conosco, né? Tem um telefone 33635696, tem o nosso celular também, tem a rede social lá na Cell Clínica, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube, tem no TikTok, tem no meu pessoal, Dr. Hugo Dalazuano, no Instagram, Facebook. Então, você vai clicar e falar, eu quero ver se essa conversa toda que teve aí, se isso vai ser verdade mesmo ou não. Você só tem uma forma de descobrir, clicando, entrando em contato, falando com o Rodolfo, falar inclusive, Rodolfos! Pode chamar de Rodolfos, tá? Ele é guerreiro, Rodolfos primeiro. Inclusive, né, olha aí no nosso fundo, né, disciplina, um leão, nada mais justo aí, um fundo de cenário para nós, você viu? Olha lá, ó. Pô, guerreiro. Fala, Rodolfos, quero fazer um agendamento. Significa que você assistiu esse episódio, fala para ele. Inclusive, manda um alô para ele. Falou, parabéns, hein? Você sabe muito bem, tudo explicadinho, tá? Quero te ver de novo lá, né? Clica aí, chama lá que a gente vai conversar bastante. Valeu demais. Valeu, mano. Obrigado. É nóis. Até mais.